Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 6, Solidão e Reajuste. O outono de 256 começava entre lutas e expectativas. No Império, então governado por Públio Auréolo Licínio Valeriano, elevado à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência continuava. Não obstante as vitórias sobre os godos, o imperador não conseguia assustar a desagregação moral a desenvolver-se em toda parte. Em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Nas linhas provinciais crescia a irresponsabilidade e a indisciplina. Taciano, contudo, acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo. Arredado das questões políticas e filosóficas que o apoquentavam, sentia-se convocado pela vida ao reajuste de todas as suas conquistas e valores de ordem pessoal. Novamente em Leão, onde a vida se desdobrava com as readaptações necessárias, não ignorava que de Roma não lhe faltariam dissabores imprevisíveis. O suicídio de Helena e a moléstia do sogro, sem que ele pudesse revelar aos amigos a chave das explicações justas, criara-lhe uma atmosfera de antipatia e desconfiança. Encontrava-se, por isso, mais angustiado, mais sozinho. Chegara à vila com um pensamento obcecante a dominar-lhe o cérebro, o desforço contra Teódulo. Saberia despejar sobre ele todo o fel de indignação e desprezo que lhe vertia da alma. Interpelá-lo-ia com rigor e vingar-se-ia sem piedade. Contudo, de regresso, veio a saber que o representante de Opília fora chamado por Galba à pressa, tendo seguido para a metrópole 2 dias antes. Certo, a saúde de Vetúrio periclitava. Sentia-se, porém, duramente vencido para seguir ao encontro do sogro. Atreito às antigas tradições de orgulho em que plasmara a própria vida, reconhecia-se estrangeiro no seio da família Vetúrio, que desde o berço lhe envenenava a vida. Preferia aguardar o desfavor e a hostilidade no campo de serviço a que se habituara desde a juventude. Temendo a intromissão de Galba, mandou reformar a casinha que pertencera a Basílio e embelezá-la, única propriedade que detinha em seu nome, e passou a viver ali, em companhia de Blandina, de Celso e de um velho casal de escravos, Servolino e Valéria, extremamente devotados a ele. A antiga servidora era o sustentáculo eficiente das lides domésticas e o esposo convertera-se no professor competente das crianças. Quinto Celso, já iniciado por Lívia desde a meninice, na arte da leitura, era aos 11 anos um prodígio de memória e discernimento. Francamente cristão, despendia longas horas com Blandina, contando-lhes as histórias dos mártires do Evangelho e comunicando-lhe a fé ardente em Jesus. A filhinha de Taciano ouvia maravilhada, encontrando imenso consolo naquelas conversações. Os sofrimentos de Lívia, o desaparecimento de Basílio, a morte de Helena, com as pomposas exéquias de que se fizera acompanhar, a enfermidade do avô e as graves preocupações paternas impuseram-lhe profundo abalo psíquico. Chorava sem motivo, padecia inexplicáveis insônias e, não raro, demorava-se no leito dias e dias, sob fortes crises do coração descompassado. A excursão em Neápolis perdera para ela os frutos de que parecia revestir-se.
Diariamente pela manhã, formulava com o pai a prece habitual a Cíbele, mas no fundo sentia que o seu pensamento passara a gravitar em torno daquele Cristo amoroso e sábio que se achava no centro de todas as observações do irmão adotivo. Não ignorando a aversão do genitor pelos cristãos, ela se abstinha cuidadosamente na presença dele de qualquer comentário tendente a magoar-lhe os princípios. Pouco a pouco, as opiniões e os apontamentos de Celso conquistaram-lhe a alma simples e sensível para a nova fé. O rapazinho de terminados estudos e as tarefas de cada dia ainda encontrava tempo para rápidas leituras do arquivo de Basílio que Tassiano conservava respeitosamente. Daí o benfeitor paternal, quando nos entendimentos costumeiros, quer nos passeios pelo campo, quer às refeições do triclínio, surpreender-se com as observações do menino, judiciosas e sensatas, nas quais, todavia, Quinto Celso evitava igualmente as menores referências ao cristianismo de maneira direta. Servulino não se esquecia de rogar às crianças o devido respeito às convicções do amo, e assim os dois irmãos espirituais comungavam o mesmo idealismo e as mesmas esperanças da vida íntima, cimentando a fé que lhes irmanava os corações. Noite a noite, viviam os habitantes da casinha do bosque doces e abençoadas horas de música e alegria. Qual se conhecesse os traços psicológicos de Tassiano de longa data, Celso adquirira maneiras especiais de orientar a conversação. Certa feita, porque o patrício desencantado se queixasse das tragédias passionais do seu tempo, com aflição e desânimo, o jovem falou sutil. Mas, meu pai, o senhor não julga o mundo necessitado de uma ideia nova? Uma ideia que penetre o sentimento da criatura, renovando-lhe o modo de pensar? Tassiano fitou espantado. Que entenderia Celso dos problemas da vida? Embora admirado, revidou firme. Não creio, meu filho. Nossas tradições e nossas leis são suficientes. Basta nos adaptemos a ela, de vez que as diretrizes estão prontas. Não admites que as divindades sabem reger nossas vidas? Sim, meu pai, ajuntou o pequeno pensativo. O senhor tem razão. Contudo, os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte, que Ceres é a protetora das colheitas, que Minerva dirige os sábios. Mas não acha que precisávamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhes as dificuldades e as dores? As divindades ajudam as pessoas de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Assim, a proteção do céu varia com a posição dos homens. Há quem possa levar aos santuários touros e aves, incenso e moedas. Entretanto, a maioria dos habitantes de uma cidade é gente pobre, que apenas conhece o sacrifício e a servidão. O senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? Os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos? O filho de Varro recebia semelhantes palavras pronunciadas com humildade e carinho por jatos de luz interior. Ele mesmo fora bem nascido, crescera abafejado pelo prestígio do ouro, contudo, as surpresas do destino gradativamente despojavam-no de todas as regalias e privilégios. A morte da esposa e o desagrado da parentela situavam-no à beira de total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe. Não tardaria, talvez, a conhecer a dolorosa condição dos homens sentenciados à subserviência na subalternidade e na sombra. Em semelhante curva da caminhada na terra, experimentava o sopro da adversidade
a enregelar-lhe o coração. Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma esses cruciantes pensamentos. Empalideceu ligeiramente e considerou: sim, as tuas ponderações são apreciáveis. Contudo, não podemos olvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre o alicerce das classes. E recordando sábias interpretações dos antigos romanos, acrescentou: a sociedade é um corpo do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida pública, o patriciado representa os sentidos, tais como a visão, a audição e o tato, que auxiliam o cérebro a examinar e discernir, ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares de nosso equilíbrio. O jovem sorriu com inteligência e obtemperou, fortemente inspirado. Mas a dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor na cabeça? Uma ferida das mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu pai, de que cada pessoa respira no lugar que a natureza lhe concedeu. Mas todos os homens merecem respeito, felicidade e consideração entre si. Aceitando essa verdade, creio que se a fé pudesse operar em nós, por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade sem qualquer constrangimento, a harmonia do mundo seria mais perfeita, porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. O riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. O viúvo de Helena meditou por momentos e concluiu: as tuas referências são interessantes e valiosas. Inegavelmente, para alcançarmos a realização a que te reportas, precisaríamos no império de um grande reformador. Um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Provavelmente um filósofo, tomando as rédeas do governo, sob a inspiração da bondade e do direito, saberia compreender as nossas necessidades comuns. Celso perguntou com Blandina um olhar de inexprimível alegria e acentuou: mas, papai, o senhor não acredita que esse renovador já tenha vindo? Cassiano compreendeu a velada alusão a Jesus Cristo, esboçou um gesto de enfado e modificou o rumo da conversação. Todavia, na solidão de si mesmo, refletia sobre os argumentos daquela criança que a devoção de Lívia lhe havia legado e que, paulatinamente, passava a lhe ocupar o coração como pequeno, mas seguro orientador. Várias semanas haviam transcorrido quando um correio de confiança da casa de Galba trouxe inquietantes notícias de Roma. Dignara-se Lucila escrever apenas à irmã, de modo a torturar o genitor com todo o fel de malquerença que lhe extravasava da alma. Exigia que Blandina fosse morar na capital do império, em sua casa, asseverando haver perdido a confiança no pai, que não quisera evitar o deplorável suicídio de Helena. Achava-se convicta de que ela procurara o próprio fim, constrangida pelo procedimento de Tassiano, que por anos consecutivos parecia recusar-lhe o carinho. Notificava que o avô, acamado entre a enfermidade e o túmulo, resolvera vender todas as suas propriedades nas Gálias para que a família se desvencilhasse de recordações amargas, comunicando ainda que em breves dias o patrício meio comúnio entraria na posse da vila,
que Teódulo não mais voltaria e que, por isso, lhe aconselhava a mudança para Roma sem mais tardar. Aguardaria, porém, uma resposta clara, a fim de incumbir Anacleta e outras servidoras de lhe constituírem o séquito necessário em viagem. Rogava a remessa de joias e lembranças maternas para o seu tesouro afetivo e, por último, relacionava os interesses e as vantagens da transferência, enunciando a esperança de que Blandina, por lá, descobriria uma existência diversa, suscetível de curar-lhe todas as tristezas e abatimentos incompreensíveis. Tassiano leu a carta, mal afogando as lágrimas. Nunca poderia aguardar semelhante desacato. A decisão do sogro desfazendo-se das terras significava para ele o mais forte rebaixamento de nível social. Entretanto, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lucila não possuía a mais leve razão de feri-lo. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro, o genitor desvelado que tudo lhe dera sem nada receber, e, mais uma vez, ponderou quão amargo lhe fora o caminho do mundo. Enxugou o pranto, recompôs a fisionomia e apresentou a mensagem à filhinha. Blandina não ocultou a revolta que as notícias lhe impunham e respondeu de imediato à irmã que não pretendia abandonar a companhia paterna enquanto vivesse. O emissário de Galba tornou à metrópole, conduzindo a curta missiva com todos os objetos do uso particular de Helena, e desde então, indevassável silêncio pesou nas relações familiares entre Lucila e o pai. Volvidos alguns dias, Álcio apossou-se da herdade, requisitando o servolino e a esposa, cujos serviços lhe pertenciam por direito de compra. E Tassiano, obrigado a contratar a cooperação de uma doméstica, assumiu por sua vez a tarefa de educador dos filhinhos, porquanto não mais dispunha de recursos materiais capazes de satisfazer a todos os seus desejos. O inverno chegara ríspido. As árvores enregeladas com a galharia desnuda, dirigida para o alto, pareciam espectros a suplicarem o calor da vida. Meditabundo, observava Tassiano a natureza castigada, recordando o próprio destino. O frio da adversidade assediava-lhe o coração. Não fossem Blandina e Celso, frágeis rebentos da vida, a lhe reclamarem carinho e talvez se rendesse ao sofrimento moral até que a morte o visitasse por mensageira de paz e libertação. Todavia, a ternura e a confiança com que lhe seguiam os passos refundiam-lhe as forças. Disputaria com os monstros invisíveis da sorte a fortaleza de si mesmo, a fim de doar às duas crianças uma vida melhor que a dele. Renunciaria a todos os prazeres para que elas vivessem sempre livres e felizes. Quando a primavera tornou a paisagem do Ródano, encarou a necessidade de ausentar-se de casa na conquista de maior conforto doméstico. E pela primeira vez, qual havia acontecido ao próprio pai, em outro tempo, percebeu quão dura se fazia a existência para o homem que se propusesse conseguir com dignidade o próprio pão. A classe média não passava de perigoso e escuro corredor entre a planície miserável dos escravos e a dourada montanha dos senhores. Sacudido por aflitivas emoções, considerou os obstáculos que se antepunham entre ele e a vida de sua época. Entretanto, não lhe cabia recuar. Consultou diversos amigos, contudo, era difícil instalar-se em qualquer posição vantajosa sem a proteção dos altos dignatários da corte, e semelhante amparo se fazia agora inacessível para ele. A saúde da filha reclamava serviços assistenciais imediatos, e isso demandava recursos crescentes. De tentativa a tentativa, em busca de trabalho decente,
Ocasiões surgiram em que invejou a sorte dos ferreiros e dos gladiadores humildes que podiam beijar os filhinhos cada noite, orgulhosos e felizes, dentro da simplicidade que lhes assinalava a bênção de viver. Desesperado, entre as necessidades domésticas e os obstáculos do meio, resolveu concorrer às corridas de bigas na disputa de prêmios pecuniários. Possuía 2 carros leves e sólidos, bem como excelentes cavalos de tiro. Na estreia, foi atingido pelos olhares ridicularizantes de muitos daqueles que na prosperidade lhe frequentavam o ambiente doméstico. Diversos companheiros da véspera orgulhosamente lhe recusaram as saudações usuais, em lhe observando a participação em atividades plebeias, mas tanto engenho e tanta destreza demonstrou nas corridas que em breve se fez o favorito de inúmeros apostadores. Admirado por alguns e ironizado por muitos, o filho de Varro algo encontrara em que prender a atenção. Odiava a turba festiva que lhe aclamava o nome nas competições vitoriosas. Experimentava indisfarçável repugnância pelos ajuntamentos de homens e mulheres gozadores da vida, mas no fundo sentia-se satisfeito com a oportunidade de conquistar, ao preço de esforço próprio, o dinheiro indispensável às despesas do lar, que novamente passara a desfrutar o mais amplo conforto. Contratara competente professor para os jovens e a vida transcorria em casa numa abençoada atmosfera de paz, somente perturbada pela precária saúde de Blandina, que jamais pudera refazer-se de todo. Doente e abatida, a menina via o tempo escoar-se, sob o carinho inexcedível de Tassiano e de Celso, qual se fora um anjo enfermo, prestes a desferir o voo para o paraíso. Por mais fosse conduzida pelas abnegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores róseas e sadias da infância. Muitas vezes era surpreendida pelos familiares em lágrimas convulsivas e, quando interpelada por eles, informava triste que vira a sombra de Helena a rogar-lhe orações. Tassiano sabia que os entendimentos da filhinha com Celso converteram-na ao cristianismo. No entanto, transformara-se-lhe demasiado a alma para subtrair-lhe à torturada adolescência o único manancial de consolo, capaz de propiciar-lhe a paz e o conforto, a esperança e a alegria. Pessoalmente, era o mesmo devoto de Cíbele, o invariável defensor dos deuses imortais. Todavia, as amarguras da terra lhe haviam ensinado ao coração que a felicidade espiritual não é a mesma para todos. 2 anos correram, apressados. Celso, robusto e bem disposto, era agora valioso companheiro do pai adotivo, cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça, mas Blandina piorara sensivelmente. Se a jovem tentava qualquer número de harpa ou de canto, logo acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se. O pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer-lhe a saúde, mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. De passagem por Leão, afamado médico gaulês de Mediolano foi chamado a opinar e aconselhou a Tassiano conduzisse a menina à cidade em que residia para meticuloso tratamento de sua especialidade. Provavelmente, a temporária mudança cooperaria para reerguer-lhe as forças. O pai, amoroso e dedicado, não vacilou. Sem recursos para despesas que exorbitassem o orçamento comum, contraiu vultuoso empréstimo e partiu com os filhos no verão de 259. Não obstante, porém, os enormes débitos contraídos e apesar dos sacrifícios levados a efeito
no processo de cura a que foi submetida, a enferma regressou sem melhoras. As lutas paternas continuaram, tormentosas. Desdobravam-se os dias inquietantes, quando inesperada visita veio surpreendê-los. Anacleta, a leal amiga, vinha despedir-se. Tendo ultrapassado meio século de existência, concluíra que não mais poderia tolerar as agitações da cidade imperial. Afirmava-se exausta. Blandina e o pai ouviram, apavorados, as notícias de que se fazia portadora. O velho Opílio morrera, atormentado por grandes pesadelos no inverno de 2 anos antes. E Galba, talvez entediado dos excessos a que se rendera durante toda a vida, tentara a mudança para a Campânia, no que fora impedido pela esposa, cada vez mais ávida de emoções e de aventuras. Lucila, desde a morte de Helena, quando se afastara em definitivo da influência do antigo lar, parecia tomada por incompreensível fome de prazeres. Assim é que, enquanto o marido se retirava para o campo, confiava-se à perniciosa influência de Teódolo, que fixara a residência no palácio de Vetúrio, qual se lhe fora afeiçoado familiar. O intendente acompanhava-a em múltiplas festas e favorecia-lhe afeições ilícitas, até que um dia, apanhado de surpresa por Galba, em posição equívoca, no tálamo conjugal, foi por ele apunhalado, sem comiseração. Cometido o crime, que como tantos outros passara despercebido das autoridades bem subornadas, o irmão de Helena acamou-se, delirando. Por alguns dias, ela própria, Anacleta, velara por ele, mas, fatigada, obedeceu às instruções da dona da casa, que lhe recomendava descanso. Na primeira noite, contudo, em que se entregou ao repouso, na câmara que lhe era própria, Galba faleceu misteriosamente, asseverando algumas escravas de confiança em surdina que o amo fora envenenado pela própria mulher com uma tisana preparada por ela mesma. Tassiano e a filhinha choraram estas desgraças. A perda moral de Lucila aterrava-os. Insistiram com a velha amiga para ficar, entretanto, a devotada servidora confessou que se fizera cristã e desejava a solidão para reconsiderar o caminho percorrido. Deliberara desse modo voltar à ilha de Cipro, atendendo ao pedido afetivo dos derradeiros parentes que lhe restavam. Acompanhada por 2 sobrinhos que lhe dispensavam cuidados especiais, não se demorou por mais de uma semana, despedindo-se então dos amigos queridos para sempre. Impressionada, talvez, com as aflitivas informações trazidas de Roma, Blandina não mais se ergueu. Debalde, Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias. Em vão, Quinto Celso contou-lhe renovadas histórias de heróis e de mártires. A doente renunciou a toda espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungida ao leito-alvo, a um anjo esculturado em marfim, unicamente animado pelos olhos escuros, ainda vivos e brilhantes. Certa noite, justamente na antevéspera de grandes espetáculos, em homenagem a patrícios ilustres, no qual Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram o inesquecível olhar em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito, adivinhando próximo a Deus. Pai, disse ela melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tassiano procurou em vão represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. Sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça triste. Até hoje nada fiz sem a sua aprovação. Queria assim pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo antes de partir.
E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou: o senhor permite que eu aceite a morte na fé cristã? O patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecidos sutis da própria alma. Uma dor intraduzível, na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a cerviz melancolicamente. Tu também, minha filha? Inquiriu ele em pranto. Meu pai era dele, minha mãe abraçou-o, Brasílio imolou-se por ele, Lívia morreu louvando-lhe o nome, Anacleta despediu-se de nós procurando-o. Quinto Celso, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe. Sempre o Cristo, a buscar-me, a atormentar-me e a perseguir-me. Eras tu a única esperança de meus dias. Julguei que o carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, tu também. Ó Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram, por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho.